quê? O chamado degradê, certo? Você lembra que eu coloquei aqui, vocês lembram dos pontos de conexão? Então, para fazer o degradê, eu vou lembrar vocês dos pontos de conexão, tá? Divisão orelha a orelha, nós já estudamos isso. Vocês lembram esse ponto aqui em cima da orelha que chama-se PE, ponto de equilíbrio? Dá uma olhadinha lá na matéria. E aqui na frente, um outro ponto chamado PA. PE, ponto de equilíbrio, PA, ponto de abertura. Nós vamos unir o ponto de abertura com o ponto de equilíbrio aqui, ó. Porém, para que esse cabelo tenha movimentos para dentro e fique desviado, eu tenho que usar o ângulo de 90 graus. Se eu fizer um ângulo de 0 grau não vai acontecer nada. A nossa cliente ela vai ter uma diagonal em 0 grau. Esse cabelo não vai ter movimentos para dentro nem para fora, ficar aquela coisa pesada. Então é isso que nós vamos fazer agora. Divisão orelha a orelha, que a gente coloca o pente dentro da orelha da cliente e faz a tiara até o outro lado, certo? Todo o degradê, gente, nós vamos usar a divisão no centro. Mesmo que a cliente diga assim, ah, mas eu uso para o lado. Você tem que fazer a divisão central, certo? E nós vamos produzir o PA neste momento. O que é o PA? Ela baixa a cabecinha e a gente faz um pequeno triângulo aqui, ó. Certo? Aí vocês vão me perguntar assim, e se a cliente tiver uma franja Bardot, uma franja francesa? Aqui, como é que eu faço esse ponto? Se ela tiver uma franja Bardot ou francesa, a franja vai vir até o canto do olho, a canto de outro olho. Aí você vai pegar as mechas após a franja aqui, ó. Certo? Mas não vamos perder a oportunidade, a gente vai ter modelo para fazer isso. Mas neste momento, ó, a nossa cliente não tem franja. Então nós vamos, abaixar um pouquinho a cabecinha, ó, temos aqui. O que eu vou fazer com essa mecha aqui? Essa mecha aqui é o meu ponto de abertura. O início do degradê vai ser aqui. Então o que eu vou fazer com essa mecha? Eu vou cortar essa mecha. Porém, se eu cortar ela desta forma aqui, reta assim, vai ficar duas mechas quadradas, uma de cada lado. Para que ela não fique quadrada, o que a gente faz? A gente transforma em twister, a gente torce. Na aula de visagismo, eu comentei com vocês que para que fique um degradê harmônico, o degradê o bom é ficar entre este ponto aqui, 50%. Então seria aqui, ó, na altura do lábio inferior da Eduarda. Então a Eduarda vira para cá novamente e torcemos para dar certo e cortamos embaixo do lábio inferior da Eduarda. Este é o meu ponto de abertura. E este é o meu ponto de equilíbrio. Então, tecnicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender os dois pontos. Porém, segundo a minha matemática, eu tenho que dar um ângulo de 90 graus. Eu posso fazer isso de N maneiras, gente. A maneira mais fácil. Eu sei que isso é a briga de muito cabeleireiro. Então, uma dica, gente. Faz o crosscut. O que é crosscut? A mecha do lado direito, tu vai cortar do lado esquerdo. A mecha do lado esquerdo, tu vai cortar no lado direito. Outro fator importante, posição da cabeça da cliente. A cliente com a cabeça reta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou conduzir para este lado aqui, ó. Direito, eu trouxe para o esquerdo, certo? E pego o meu ponto de abertura. E aqui o meu ponto de equilíbrio. O que eu faço? Corto em point cut. Quando eu solto, olha lá que ele já cai com movimentos, ó, encaixando para dentro. Por quê? Porque eu fiz o crosscut. Pego essa mecha aqui e levo para o outro lado. O que eu tenho que observar? Essa mecha, quando eu levei para o lado esquerdo, eu vou deixar em cima do nariz. Então tem que ter essas observações para que essa mecha percorra a mesma distância da outra. Então, bem penteado. Procuro aqui o ponto de abertura.
E aqui o meu ponto de equilíbrio. O que que eu faço aqui? Lá eu cortei pot cut de cima para baixo. Então aqui eu também tenho que cortar de cima para baixo para que tenha o mesmo movimento. Quando eu solto, ele vai ter a mesma graduação. Esse cabelo vai ter, olha, movimentos para dentro. É uma das formas de fazer o degradê, tá, gente? Existe N maneiras, tá? De fazer. Tem a maneira mais fácil, tem uma maneira mais difícil, intermediária. Encerrando, então, essa aula de degradê frontal. E fique no aguardo aí que tem muito mais aula para você aí, muito mais técnica para você aprender. Um abraço.